Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu quero aqui trazer um relato do irmão de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus que faleceu vítima de um acidente de carro e junto com ele o seu filho de 11 anos de idade. E esse relato fala sobre o desamparo da viúva e também mãe da criança. Bom, para você que não me conhece ainda, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, aonde estive por 20 longos anos. Vi e vivi muitas coisas nos bastidores dessa instituição. E hoje sobrevivi para poder contar tudo. Espero de alguma forma poder ajudar a todos vocês. Bem, esse relato do irmão desse pastor diz o seguinte: bem, tudo começou quando meu irmão foi trabalhar na Terapia do Amor na Catedral da Fé de Salvador. Aí começou o dilema dos invejosos, que o bispo Macedo diz que não existem dentro da IURD, e que eu presenciei as perseguições que o meu irmão sofreu do bispo Decoté e do bispo Genivaldo, que inclusive está no Rio de Janeiro, na sede de Irajá. Aí esses dois conseguiram fazer a cabeça do bispo Sidney Marques para tirar o meu irmão da sede. Bom, vou fazer um parêntese aqui para você entender a história da morte desse pastor e desse relato do seu irmão. Esse pastor César, ele era um pastor antigo de obra, pastor regional, um pastor que cuidou da sede dos Dois Leões aqui, tá, em Salvador. Quem é aqui de Salvador sabe. E ele cuidou, foi pastor regional da sede do Dois Leões. Esse pastor também foi pastor regional da sede de Feira de Santana, considerada não, ela é a segunda maior igreja aqui do estado da Bahia, tá? Ficando atrás somente da Catedral da Fé de Salvador. Então, veja que era um pastor antigo, experiente, um pastor que fazia o seu trabalho de acordo, tá, com o que pedia a instituição, certo? E esse pastor, de repente, começou a sofrer perseguições de dois bispos. Para você entender, dentro da igreja, infelizmente, existe isso. Um bispo que quer ver a queda do outro bispo. Tá? Às vezes um pastor que quer ver, e não só quer ver, mas às vezes trabalha para destituir aquele bispo ou aquele pastor do cargo, a fim de ocupar o lugar dele. Triste, lamentável, mas acontece. Eu já vi isso, e não só vi, fui vítima disso, e já relatei aí em um dos meus vídeos. Esses dois bispos, segundo aqui o relato do irmão desse pastor que faleceu, começaram a perseguir esse pastor. Bom, talvez fosse pelo fato desses dois serem bispos, tá? E não estarem ocupando, na ocasião, um cargo de prestígio, tá? Tão privilegiado quanto o irmão desse pastor aqui que deu o relato ocupava na ocasião. Porque, como eu acabei de falar, ele cuidava da segunda maior igreja do estado. Então, isso desperta inveja, isso desperta ciúmes, isso desperta recalque. Sabe? Esse espírito ruim que infelizmente se apodera de algumas pessoas para que elas tenham certas atitudes, tá? A fim de destruir aquele de quem ela está com inveja. Bom, esse pastor começou a sofrer muitas perseguições e um dia ele me procurou e conversou comigo chorando.
em meio a lágrimas, porque chegaram ao ponto de tirar tudo dele. E ele foi para a sede do estado. E ali ele ficou, tiraram o carro dele, tiraram a igreja dele, deixou de ser regional, enfim. E ele ficou ali jogado. E um dia ele conversando comigo, eu vi sinceridade nesse pastor. E o que eu fiz? Eu disse para ele, olha, descansa o seu coração, porque naquilo que depender de mim, eu vou lhe ajudar. Um detalhe, talvez você diga assim, mas o senhor fez isso porque ele era amigo do senhor. Não. Eu não tinha nenhum contato de amizade com esse pastor, e o irmão dele que está vivo pode testemunhar isso. Eu não tinha nenhum contato de amizade com ele. Porque se você tiver um espírito, tá, de senso de justiça, não precisa você ter amizade para você fazer o que é certo. Se você é de Deus e tem o Espírito de Deus, que é um espírito de justiça, você não age com injustiça. Então eu disse para esse pastor, você descansa o seu coração. Se o que você está me falando é verdadeiro, descansa o seu coração. E naquilo que depender de mim eu vou lhe ajudar. Só se Deus não deixar. Porque eu sempre tive algo comigo. Não adianta você querer ajudar uma pessoa, tá, se Deus estiver contra ela. Por alguma coisa que essa pessoa de repente esteja praticando e que não esteja agradando a Deus, e Deus não quiser que ela seja ajudada. Você vai tentar ajudá-la de todas as formas possíveis e imagináveis e não vai conseguir. Porém, se Deus quiser que ela seja ajudada, então não adianta também os opositores, os adversários, os invejosos tentarem impedir que aquela pessoa seja ajudada, que não vão conseguir, porque Deus quer que ela seja ajudada. Então o que eu fiz com esse pastor? Eu comecei a ajudá-lo. Claro, teria que ter o consentimento e a permissão de Deus. E eu falei na época com o Sidney Marks para trazer esse pastor e colocá-lo, para colocar esse pastor à frente da terapia do amor aos sábados. Com muito esforço consegui convencê-lo, porque haviam outros bispos fazendo a cabeça dele, mas como eu tinha prestígio, eu era o segundo do estado, eu consegui e coloquei esse pastor para fazer a terapia do amor. Chegaram 10 carros, 0 quilômetro, lembra na época aquele Gol bolinha, né? Gol bola, 0 quilômetros no plástico. E ali os pastores, naquela disputa para saber quem ia pegar o carro, eu peguei um carro desse e dei para o César, tá? Dei para ele, falei, ó, César, tá aqui, esse carro aqui a partir de agora é seu, para você usar. E ele ficou muito feliz. Havia ganho uma reunião, tá? Porque você quer matar um pastor, então tira ali dele a condição de fazer o seu trabalho de ganhar almas, não é verdade? Então ele ficou feliz e também ganhou ali um carro para se locomover com a sua família, enfim, para fazer o trabalho ali, né? Ele começou a trabalhar e nesse um mês ele não teve sossego, não deram sossego a ele. Porque infelizmente na IURD é assim, quando se quer destruir alguém, acabar com alguém, enquanto não se acaba, enquanto não se destrói, não sossega. E aí o que acontece? Um dia, ele ficou um mês fazendo a terapia do amor, e um dia ele me procurou e falou, olha, ele falou comigo, olha bispo, o bispo Sidney me transferiu, eu estou indo lá para Jequié, eu estava no programa de rádio, fazendo programa de rádio quando ele me procurou. E eu falei, olha César, ele é o líder do estado, eu não posso fazer nada. Então cabe a você apenas obedecer e a mim também. E ele falou, tudo bem, bispo, eu vou arrumar minhas coisas. Saiu dali da rádio e foi arrumar as coisas dele. Quando ele estava saindo com as malas, quando eu terminei o programa de rádio, ele morava na catedral. Por que ele morava na catedral? Porque todos os pastores que faziam as reuniões na catedral moravam na catedral, tá? Então, quando eu saí do estúdio de rádio que ficava também na catedral, então eu passei e vi ali ele arrumando as malas dele, colocando as malas do lado de fora, tá? Da porta da casa dele. E eu saí,
tá? Eu tinha um outro programa depois de rádio, fiz algumas coisas e voltei para esse programa de rádio, novamente. Quando eu estou no programa de rádio, então me chega a notícia que ele, no trajeto... Bom, o que fizeram? Aquele carro novo, 0 quilômetro que eu havia dado a ele há um mês atrás, retiraram dele e pegaram outro carro antigo que ele tinha e deram e mandaram ele viajar com esse carro, tá? Então, ele ficou triste, tá? Mas obedeceu. Viajou, pegou estrada. Quando eu estou no programa de rádio, veio ali um auxiliar me avisar. Olha, bispo, o pastor César sofreu um grave acidente de carro. E naquele momento eu não tinha muitas informações, acabei de fazer o programa, terminei de fazer ali pedi que colocasse um programa gravado, tá? Chamei o intervalo, colocou um programa gravado e eu desci para ver o que se tratava. E aí foi quando nós nos deslocamos para o local, para saber o que havia ocorrido. E infelizmente, no caminho, tá? Antes de chegar em Feira de Santana, que é aqui o interior da Bahia, ele deve ter viajado aí uns 70 quilômetros, aproximadamente. E numa rotatória, o carro capotou, o filho dele voou pelo vidro, tá? E foi um acidente muito feio. E morreu na hora ele e morreu a criança de 11 anos de idade. A sua esposa também estava no carro. Ficou gravemente ferida entre a vida e a morte. Que tristeza. Aquele dia foi um dos dias mais tristes para mim. Até porque, em todos os meus anos de obra, eu nunca havia visto ou tido contato com um pastor que houvesse falecido de acidente de uma forma tão trágica. Então foi um dia muito triste para mim. O que aconteceu? Agora o irmão dele vai narrar aqui, tá? O ocorrido. Esse irmão dele era pastor na época também, tá? Então ambos eram pastores. E aqui ele diz o seguinte, olha só, ele fala aqui da perseguição desses dois bispos, e ele diz assim: aí esses dois conseguiram fazer a cabeça do bispo Sidney Marques para tirar o meu irmão da sede. E conseguiram. O bispo Sidney mandou o meu irmão para Jequié. Enfim, na ida para o interior para assumir Jequié, para você que não sabe, é o interior aqui da Bahia, uma cidade do interior da Bahia. Para assumir Jequié. E houve o acidente. E veio acontecer o capotamento do carro, falecendo ele e o meu sobrinho de 11 anos de idade. Sobreviveu a esposa, que ficou no hospital. Na época, a ABP. Então a ABP era uma associação, né? Melhor, a ABP era a parte médica que cobria, tá, o plano de saúde dos pastores e esposas. Aí assim, na época, cortaram a ABP imediatamente no mesmo dia. Né? Na época, a ABP cortou imediatamente, no mesmo dia, o plano de saúde dela. Olha só, ela estando no hospital, ainda nem sabia do que tinha acontecido aos seus familiares. Então, essa esposa, ali que teve toda a sua cabeça raspada, eu me lembro porque eu fui visitá-la, cheia de pontos na cabeça, completamente desnorteada e desorientada, porque foram muitas pancadas na cabeça, sem contar, tá? O trauma emocional que ela ficou depois. Embora aqui ela não sabia ainda do acontecido. Estava sob efeito de sedativos, de medicamentos, tá? Mas ele diz aqui que no mesmo dia, ela hospitalizada, cortaram o plano de saúde dela. Tá? E quem era o líder na época
Bispo Sidney Marks. Bispo Sidney Marks. Aí diz aqui, na mesma semana, houve a reunião de pastores. Já havia começado e eu cheguei atrasado e fiquei do lado de fora ouvindo tudo que o bispo Sidney falava. Não respeitou nem a mim e nem a memória do meu irmão, acusando ele de estar bêbado. Sempre procuro uma desculpa para tirar o peso de cima deles. O Senhor sabe. Bom, vou fazer outra pausa aqui. Isso que ele está falando aqui é a mais pura verdade. Eu estava nessa reunião quando o bispo Sidney fez a reunião e, como sempre, a culpa nunca é da instituição. Ele querendo se eximir da culpa, tá? Porque foi ele que havia trocado de carro do pastor, dado um outro carro para o pastor, tá? Que ninguém sabe se esse acidente foi por problemas humanos ou falhas mecânicas do automóvel, tá certo? Ninguém sabe até hoje. Mas as pessoas querem se eximir da culpa, então colocar a culpa nele, o acusando de estar embriagado, e que ninguém nunca provou isso. Ninguém nunca provou isso, mas eles sempre querem encontrar um motivo. E o Sidney Marks, aproveitando que o irmão dele não estava na reunião, começou a falar essas coisas. E o irmão dele estava do lado de fora ouvindo a reunião. Tá? E de fato, o bispo Sidney falou isso porque eu estava na reunião. Aí diz aqui, olha, como sempre procuro uma desculpa para tirar o peso de cima deles. O Senhor sabe, o Senhor foi muito solícito. Não tenho o que falar da sua pessoa. Lembro de quando cheguei de São Paulo, o Senhor me recebeu muito bem. Fiquei o dia todo esperando o bispo Júnior Reis. O Senhor veio até mim me perguntar se eu havia almoçado. Mas voltando ao assunto da morte do meu irmão, eu fiquei sustentando a minha cunhada. Olha só, ele foi quem ficou sustentando a esposa do pastor que morreu. Ela perdeu o marido, perdeu o filho, não teve o amparo da igreja, e ele que ficou sustentando. Quem está falando aqui é o irmão do pastor que morreu, é o cunhado dela, não são palavras minhas. E esse relato aqui, inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Aí ele diz aqui, ó, fiquei sustentando a minha cunhada, comprando remédios. A família dela se hospedou na minha casa também, pois tiraram ela do apartamento e ela ficou desamparada. Ela ficou com sequelas do acidente da cabeça. Colocaram ela para trabalhar e mesmo sem ela poder, e não tenho mais notícias dela. E depois disso, nas reuniões de pastores, o que todos nós ouvíamos era que se o pastor morresse, a mulher ia trabalhar, como se o pastor tivesse culpa de morrer. O pastor só tem valor enquanto vive, morto não tem valor. Foi isso o que vi. Então, que tristeza esse relato aqui desse pastor, tá? Muito triste, muito lamentável, mas é mais uma história verídica, história com H, que acontece nos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. E depois eles pegam e manipulam um vídeo, colocando lá minha ex-esposa para falar, dizendo que eles amparam as esposas. Então está aqui a prova de que eles não amparam. Está aí eu desmascarando, tá? Essa farsa que os líderes da Igreja Universal do Reino de Deus armam e montam, tá? Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, então não esqueça de dar o seu like aqui, tá? Sua curtida. Compartilhe com o maior número de pessoas. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, você que não se inscreveu ainda, tá bom? E eu vou continuar aqui relatando, enquanto esse canal estiver no ar, as verdades ocultas do que acontece nos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom?
Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.